Aleluia. É incrível o que Deus faz, né? Eu não conversei nada com as suas, eu não sabia dos louvores, não é combinado. Mas Deus está direcionando algo da qual o que eu vou falar agora, a continuidade desse trabalho. Amém. Então eu gostaria. Quem já está sentindo a presença do Senhor? Aleluia. Semana passada nós oramos, falamos aqui sobre o que aconteceria se nós orássemos. Lembrando que a oração, ela é uma ação, e toda ação tem uma reação. E eu creio que essa reação, muitos de vocês já estão sentindo hoje. Amém? Amém. E eu creio que isso vai continuar sendo notório no nosso meio. Amém? Então, vamos agora, né? A gente quando fica assim, cada louvor dá vontade de a gente fazer uma pregação. Porque a conexão está muito segura, muito forte. E eu quero manter isso, alinhado com tudo que já foi falado aqui. Então eu gostaria que se pudesse ligar as luzes lá atrás, permitido, você pudesse sentar. Estou vendo bastante gente em pé, tem bastante cadeira aqui, fique à vontade. Mas eu quero dizer que Deus tem falado comigo. Sempre que Deus me dá uma palavra, eu fico ruminando essa palavra no decorrer da semana. Hein? Sempre que Deus me dá uma palavra, eu fico ruminando ela no decorrer da semana. E chega aqui, combina com tudo que está sendo cantado, tudo que está sendo falado aqui. Amém. E eu só começo a rir. A Suza começou a falar, eu comecei a rir aqui. E Deus, Ele tem grandes coisas para nós, amém? Irmãos, hoje está no nosso meio a pastora Rejane. Quem conhece o pastor Galaúra? O pastor Galaúra é o nosso pastor lá, que está referente aos legendários aqui no Japão. E nós estamos caminhando junto, e é uma bênção estar andando junto com o Galaúra. E hoje está aqui a pastora Rejane, daqui a pouquinho eu chamo ela. E ela vai estar dando uma saudação também mais para frente, amém, pessoal? Eu creio que hoje teve culto das mulheres. Essa igreja, não sei se tem mais homens, tem mais mulheres, mas parece que tem mais homens na igreja, amém, homens? Aleluia. Cadê as mulheres também? Aleluia. Eu acho que tem mais homens. Cadê os homens? Eita, glória a Deus. E as mulheres? Então, hoje teve o culto das mulheres, eu pensei que ia vir mais. Eu passei rapidinho, eu vi outro carro, eu falei, cadê esse pessoal? Mas vai ter mais oportunidade, a pastora Rejane junto com o pastor Galaúra, junto com o Miguel, que é o filho deles também, que é uma bênção, um menino de 22 anos, bênção também. A gente vai estar futuramente trazendo eles aqui e vai estar trazendo palavras de Deus também para nós. Amém, querido? Amém. Então, tudo que foi falado aqui já está de acordo com aquilo que eu já vou falar, e eu volto a frisar sempre que eu estou aqui. Eu não combino, não sei que louvor que vou cantar, eu só sei na hora que eu estou me ensaiando, e eu prefiro até ficar no carro para mim não saber, para ser tudo assim, impactante, né? Da forma que foi. Procuro não conversar com ninguém no dia de sábado, para ninguém falar, o pastor está falando isso porque ele falou, eu falei alguma coisa para ele, eu procuro evitar de falar com alguém para não ter alguma coisa. Mas imagina comigo aqui, ó. Imagina comigo, você tem um rei. Você tem um rei, e o teu rei te dá uma ordem e te manda para um lugar. E você pega aquela ordem, recebe uma ordem do rei, e você fala, o rei fala, você, fulano de tal, vai lá para aquele lugar e faz o trabalho ali. Essa pessoa, ela pega aquilo ali e ela vai para o lugar contrário. De quem que eu estou falando? Jonas. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar de um personagem que se chama Jonas. Abra comigo o livro de Jonas, capítulo número 1, somente 3 versículos. Jonas, capítulo número 1. Aleluia. Jonas 1, Velho Testamento, Jonas capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 3. Olha só o que acontece. Nessa noite aqui eu quero estar falando sobre, se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria: não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Todos nós temos um chamado, amém? Deus nos chamou para fazer algo na vida, para algo, porque todos nós temos um talento. E aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu com um propósito. Semana passada nós falamos que o Espírito Santo, Ele vem sobre nós através da oração, e Ele nos capacita para fazer um objetivo, para cumprir uma missão. Aqui nesse texto de Jonas, nós vemos o seguinte, que Deus falou com Jonas. Jonas é um dos profetas menores do Velho Testamento,
Mas não é porque é um dos profetas menores, está falando do contexto de quantidade de obra literária, não quer falar que ele é menos importante que o outro. Mas olha que interessante essa palavra de Jonas. Veio então a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Em algumas versões está anima-te. Tem algumas versões que está anima-te, mas vamos ficar nessa mesmo. Levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus tinha dado uma ordem para Jonas. Deus deu a direção. Se levanta, vai até Nínive, porque o que tem acontecido em Nínive tem chegado até a minha presença. Então, Jonas, eu quero que você vá lá e libera a palavra que eu vou pôr na tua boca. Versículo número 3. Aconteceu, porém, que Jonas se levantou. Na minha versão aqui está falando que ele se animou. Então, se ele se animou, ou se ele se levantou, ele estava numa situação meio que acomodado, podemos dizer. Porque Deus falou: levanta-te e vai a Nínive. E aqui nós vemos o versículo número 3, diz assim: porém Jonas se levantou, saiu do lugar do comodismo para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus mandou ele para onde? Nínive. Ele quis ir para Zenzentegal. Zenzen diferente. Não tinha nada a ver, eu te mandei para lá, Jonas. Para que você quer ir para lá? E descendo ele a Jope, achou um navio que ia a Tarsis. O que ele fez? O texto diz que ele tirou do bolso e ele pagou. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Para onde que ele queria ir? Para longe da presença do Senhor. Não fuja do teu chamado. Você sabia que o teu chamado te transforma? Você pode ser transformado quando você decide ouvir o chamado de Deus. Se você ouve o chamado de Deus e você tenta fugir de Deus, eu quero te dizer que é impossível fugir de Deus. É impossível fugir da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra não tem para onde fugir, mas muitas das vezes nós pensamos que conseguimos fugir de Deus. E quando Deus dá a direção para Jonas, você vai para Nínive e ele tenta fugir de quem? Da presença de Deus. E aqui eu volto na ilustração. Imagine comigo então que o rei dá uma ordem direta para um soldado, para alguém, e essa pessoa decide cumpri-la totalmente diferente, né? Ele até pode se trocar ele tenta se fingir que é uma outra pessoa, pode até se trocar de roupa, trocar de visual, mas a direção que Deus tinha dado, a direção que o rei tinha dado para ele é para ir para um lugar, e ele, se fingindo de outra pessoa, ele tenta ir para outro lugar. Então, é como se o rei não tivesse poder para poder encontrar esse personagem, essa pessoa. Então seria ridículo, não é exatamente isso que muitos de nós, muitas das vezes, fazemos? Não é ridículo nós queremos fugir de Deus? A Bíblia diz que aonde quer que você for, Deus ele vai estar lá. Não tem como esconder de Deus. Então não tem como a gente querer desobedecer aquilo que Deus colocou nas nossas vidas para fazer. Jonas fez isso e talvez de uma forma bem sutil. E muitas das vezes nós também queremos fazer. Muitas das vezes nós também queremos fazer de uma forma bem sutil, querendo ir numa direção bem diferente daquilo que Deus nos direcionou para ir. Você já sentiu Deus te direcionando para algo, mas o seu coração respondeu: não quero, não estou pronto, eu não quero. Deus se mandou para um lugar, e no teu coração falou: não, eu não quero, porque eu quero ficar no comodismo. Ele não estava deitado, segundo essa versão aí. Na minha versão é que ele estava animado. Ele não estava animado, ele estava acomodado no seu lugar, você estava numa rede, mas ele estava deitado. A palavra vem: se levanta, saia do seu comodismo, saia do seu comodismo para fazer uma ordem da qual eu te dei, Jonas. E a ordem que eu te dei aí para Nínive. E ele vai para outro lugar. Então a vocação de Jonas é a sua fuga e o seu castigo, conforme a gente acabou de ler aqui, né? Fugir do chamado de Deus é fácil.
Mas o que é impossível é escapar do Deus que faz o chamado. Tentar escapar do chamado é fácil, mas é impossível escapar do Deus do chamado. Por quê? Porque Ele conhece a cada um de nós. O Deus de Jonas é o mesmo Deus que conhece você, pelo nome, pela sua identidade. Ele sabe todas as suas falhas e sabe todas as suas qualidades. E Ele sabe que você tem potencial para fazer uma obra. Então não fuja daquilo que Deus direcionou para fazer. Por quê? Porque é simplesmente impossível. Você consegue fugir de mim, consegue fugir do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Você consegue fugir do vizinho, você consegue fugir do governador, do presidente, você consegue fugir. Agora de Deus é impossível. Porque Ele conhece, Ele está em todo lugar. Amém? Então essa história não é sobre castigo de Deus, mas é sobre o amor de Deus. É sobre o amor de Deus que não desistiu de pegar um profeta desobediente e direcioná-lo para o lugar certo. A gente fala muitas vezes de Jonas, né? Ah, mas Jonas desobedeceu ao Senhor. Como se a gente estivesse certinho com Deus, né? Quantas vezes Deus já não direcionou a gente para um lugar e fazer alguma coisa? Muitas das vezes nós estamos como Jonas. Só que o amor de Deus cria circunstâncias para nos colocar no rumo certo. O amor de Deus cria circunstâncias para nós voltarmos para a direção que Ele tinha proposto no início. É muito fácil falar de Jonas. Ah, Jonas, profeta desobediente. Mas eu imagino que se fosse eu também iria fazer a mesma coisa que Jonas. Porque aquela região de Nínive era uma região de um povo cruel. Vamos colocar nos dias de hoje? Imagina Deus falando para você, vá para a Coreia do Norte e prega a minha palavra na Coreia do Norte. Viu como que é fácil a gente julgar Jonas? Mas quando vem para nós e fala, Deus está me mandando para a Coreia do Norte, para a Coreia do Norte ali, é impossível, porque quando eles pegam alguém com um crucifixo já é morto. Imagina então, dá para entender então o sentimento de Jonas? Então muitas das vezes nós temos uma direção de Deus, e Deus nos capacita, e Deus nos dá a ordem, Deus nos dá a capacitação para realizar um objetivo, e muitas das vezes nós, no nosso comodismo, queremos fazer o quê? Eu vou para Tarsis. Eu vou para uma região totalmente diferente daquilo que Deus me orientou aí. Então Jonas recebeu uma missão clara: ir para Nínive, para a cidade pecadora, né? Uma cidade de pecadores, para anunciar a palavra. Por que ele tinha que anunciar a palavra? Porque a palavra tem um poder. Eu sempre falo isso aqui. Se você pegar uma Bíblia e jogar em uma cela que tenha 10 prisioneiros ali, se um ler, há uma mudança de vida. Aleluia. Uma pessoa se converte em uma cela que tiver 10 prisioneiros. Se você jogar qualquer outro livro, não acontecerá nada. Mas se você jogar uma palavra de Deus, uma Bíblia, no meio de uma cela, alguém lê, coisas acontecem, a vida das pessoas são transformadas. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus, amém? Amém. Há poder na palavra de Deus. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós vamos sendo cheios. E quanto mais cheios, mais intimidade nós vamos tendo. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e do ouvir do jornal da manhã, é isso? O ouvir do jornal das 7 da noite. Ouvir a palavra de Deus. Então o chamado não era algo confortável para Jonas, porque Nínive era uma cidade conhecida pela sua crueldade. Assim como Jonas, muitos crentes hoje também esperam que o chamado seja sempre algo seguro. Ah, Nínive não. Me manda para um lugar melhor. Me manda ir para um lugar, né? Por que a gente é assim? Porque a gente quer ficar no nosso comodismo. Mas Deus, Ele sempre tem o melhor para nós, ainda que a gente não entenda. Ainda que na minha visão, que é limitada, eu só consigo ver até ali, Deus Ele está vendo, eu não pus no esboço, mas abre aí, Isaías 55, versículo 5, não pus no esboço isso. Isaías 55, olha só a diferença do nosso pensamento. Vê o 6, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. 7. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar.
5 textos que diz assim que Deus ele conhece aquilo que a gente imagina, a gente tem um pensamento, mas é mais elevado o pensamento de Deus para conosco. Mas esse texto aqui ele também está falando sobre isso. Ele fala, olha, se converta o maligno do seu caminho. Como é que o maligno vai converter do seu caminho? Ele precisa ouvir. Quem é que Deus vai usar para levar a palavra para o maligno? Quem é que Deus vai usar? Eu acho muito interessante a visão de Isaías. Isaías capítulo número 6. Isaías ele tem uma visão do céu. Ele tem uma visão do Senhor sentado num alto sublime trono. E quando ele tem aquela visão, ele fica impactado. E ele descobre que ele era pecador igual a todo mundo. E aquele dedo que sempre apontava para a nação de Israel, falando, ai de ti, agora ele olha para ele mesmo e fala, ai de mim. E chega um momento que quando Isaías tem essa revelação, em Isaías capítulo 6, o que acontece? Ele escuta uma conversa que era assim, quem há de ir por nós e a quem enviarei? O que é que Jeremias fala? Eis-me aqui, Senhor. Por que ele falou aquilo? Porque ele teve uma revelação de quem é Deus. Nínive precisava de uma revelação. O Japão precisa de uma revelação. E eu acho muito sugoi quando as pessoas deixam tudo no Brasil e vêm para cá. Eu acho muito sugoi isso porque isso só faz isso quem tem um coração missionário. Só faz isso quem tem entendimento de que nós precisamos deixar para trás nossas carroças, deixar para trás os nossos bois, queimar tudo e falar, não tenho mais nada que me prende, agora eu vou seguir aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, amém. Isso aconteceu também já comigo, já 20 anos atrás, quando eu e a Suza chegamos aqui, nós não viemos em busca de trabalho, nós viemos debaixo de uma direção de Deus para estar anunciando a palavra, porque o nosso coração arde por essa nação. Aleluia. Nosso coração queima. E eu estou sentindo que brevemente aquilo que o coração sempre ardeu, a gente vai poder vislumbrar daquilo. Eu creio que dentro de pouco tempo. Porque Deus ele tem pressa. E como foi cantado aqui, pode ser num piscar de olhos que a igreja será arrebatada. Mas para a igreja ser arrebatada, Deus ele conta com vários Jonas. Jonas que estavam fugindo do chamado. Por isso que eu digo, não fuja do teu chamado. Porque existem almas para serem ganhas. E Deus ele vai usar quem? Você. Jonas foi errado com Deus? Sim ou não? Foi desobediente? Jonas foi desobediente? Sim ou não? Foi desobediente. Deus não poderia falar, Jonas maldito, eu vou te matar agora. Já que você não quer me obedecer, Jonas, eu vou te matar. Deus fez isso com Jonas? Não. Mas o amor de Deus foi até Jonas e falou, Jonas, eu te mandei para outro lugar. Então, Jonas, eu vou criar uma circunstância para você entender o meu amor por você e por aquela nação ninivita. Deus, ele cria uma circunstância e leva Jonas até aquele lugar. Deixa eu ver, para mim não sair do texto. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, diz assim, porque eu pensei os planos que tenho para vós. Porque eu pensei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz para você. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem toma posse dessa palavra? Deus ele tem pensamentos de paz para conosco. Deus tem pensamentos de paz para essa nação. Deus tem pensamentos de paz para as Filipinas. Deus tem pensamentos de paz para a Indonésia, para o Sri Lanka, Bangladesh, Vietnã. Mas ele espera que Jonas tome uma posição. Aleluia. Enquanto Jonas não tomar uma posição de se levantar e obedecer a Deus, e não querer fazer as contas por sua própria vontade, e querer ir para trás, que só vai dar errado, Deus ele espera de mim e de você, que nós venhamos a estar trazendo palavras de paz para essa nação. Vocês acham que a nação japonesa precisa de Deus, sim ou não? Sim. O índice de suicídio nessa nação eu creio que é o primeiro no mundo. As pessoas aqui se suicidam por nada. Eles combinam até em redes sociais, marcam encontro para se suicidar em coletivo. Então existe uma atmosfera espiritual. Quem é que Deus vai usar?
para salvar essa nação. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. O chamado de Deus não é baseado no nosso conforto, mas ele é baseado no seu propósito eterno. O chamado de Deus para Jonas não era para ele ir no conforto, mas era algo baseado no propósito eterno de Deus. O chamado que Deus tem para mim, o chamado que Deus tem para você não é baseado no seu e no meu conforto, mas é baseado no quê? No propósito eterno. Qual é o propósito eterno? É nós vivermos a eternidade com Ele. O propósito eterno de Deus é nós vivermos a eternidade com Ele. Deus pagou um preço alto pela sua vida. Você tem o preço de um Deus que se fez homem. Amém. Se fez carne. Pegou uma cruz que era minha e era sua. Colocou no ombro. Debaixo de açoite, chicotada, zombaria, cuspe na cara. E subiu ali sem murmurar e pagou um preço por mim e por você. Então nós temos esse entendimento que, da mesma forma que Jesus ele veio, se fez carne e pagou um preço altíssimo por nós, nós temos que então estar levando essa palavra de amor para essa nação que não conhece Deus ainda. Uma nação que depende de pessoas sensíveis à voz de Deus. Veio então a palavra a Jonas. Interessante que versículo 1 põe lá. Olha só, Deus sabe quem é Jonas, tanto conhece a família de Jonas. Então veio a palavra de Jonas, filho de Amitai. É tipo assim, eu tenho certeza de quem é você, Jonas. Eu sei quem é você, Jonas. Não é um Jonas que eu não errei o endereço, mas é um Jonas da qual conheço. É um Jonas que eu conheço você porque eu sou conhecido do seu pai, eu sou conhecido dos seus avós, e eu te conheço antes de você nascer, Jonas. Está dando para entender, querido? Você é único. Você é a única. Não tem outro parecido com você. Você foi escolhido por Deus para estar fazendo algo específico para Deus. E esse específico é obedecê-lo. Obedecê-lo da melhor forma possível. Olha só. Jonas ele pagou a passagem para Tarsis. Não só fugiu, mas ele fez o quê? Jonas não só fugiu, mas ele, quando ele viu o barco ali, ele falou, não quero isso. Ele investiu. Jonas investiu na sua própria desobediência. Eu vou investir nisso aqui. Aleluia. Vou investir nisso aqui porque eu não quero a presença de Deus. Então eu vou investir para ficar longe de Deus. Aleluia. Quantas vezes hoje investimos tempo? Você tem investido seu tempo na onde? Aleluia. Será que eu tenho investido tempo para ler a palavra? Será que semana passada a gente falou sobre oração? No domingo a gente foi orar, lá no parque, caminhando. Será que só foi aquele dia ou durante a semana nós investimos tempo para que Deus viesse estar mais perto, para que nós pudéssemos se aproximar mais de Deus? Para que Deus viesse mais para perto de nós? Aonde você tem investido seu tempo? Muitas das vezes também investimos tempo, recurso e energia para fugir do que Deus nos pediu. Investimos tempo, investimos recurso e energia. Não para ir direto de Deus, na direção de Deus, mas para ir como Jonas, no sentido contrário. O que foi que a Susa falou aqui? Muitas das vezes você olha e fala assim, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu não tenho talento. Eu quero te dizer que todos nós temos, nem que for um talento. E esse talento vai ser aquilo que Deus vai te usar para ganhar vidas. Amém. Deus nos chamou para ganhar vidas e nós vamos ganhar vidas, amém? Amém. Não há Jonas aqui, se há Jonas, Deus sabe como tratar de Jonas. Deus sabe como cuidar de Jonas. E o cuidar de Deus para com Jonas não é uma forma de castigo, uma punição, mas é um período em que Deus separou Jonas para uma reflexão. Jonas, medita um pouquinho aí, nesse lugar. Está desconfortável, mas você vai ser aí que você vai meditar, porque é nesse local que eu vou te colocar. Para quê? Para você tirar um tempo. Como foi que Jonas parou para ter uma reflexão sobre Deus? Vamos ver aqui? Mas antes deixa eu falar aqui. Quando fugimos nós servimos menos, né?
Quando fugimos de Deus, nós queremos servir menos. E Deus nos chamou para servirmos. Jesus, Ele nos ensina isso. Jesus, Ele nos ensina através da narrativa dele do lava-pés. Jesus coloca os seus discípulos e Ele entra com uma toalhinha e um balde. E o que é que Jesus ensina ali naquela lição? Ele ensina que o que mais importa é vir para servir. Se eu sou o seu mestre e eu lavei os vossos pés, eu quero que vocês lavem também os pés um do outro, porque assim vocês serão conhecidos por aquilo que vocês estão fazendo. Uma orientação tremenda de Deus. Porque muitas das vezes nós pensamos como Jonas e não queremos fazer nada, queremos ser servidos, mas não servir. Então, o servir também é um escape. Então, quando nós queremos nos distanciar de Deus, queremos investir tempo, parar ou investir tempo em outras coisas que vão nos afastar e deixamos de servir a Deus. Mudamos também prioridades. Qual que é a sua prioridade? Minha prioridade, se a prioridade não for Deus, alguma coisa está errada. A minha Bíblia diz que o primeiro mandamento qual que é? Servir ao Senhor vosso Deus acima de todas as outras coisas, não é isso? E a segunda maior, qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. A primeira qual que é? Não é palavra do pastor, não foi eu que inventei, mas está na Bíblia. Buscai o Senhor de todo o vosso coração. Mateus capítulo número 6 também diz sobre isso. Buscai o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Continuando. Então mudamos prioridade. Começamos então também a nos ocupar com boas coisas. Você sabia que tem coisa boa que você faz que acaba desagradando a Deus? Desagradando a Deus com boas atitudes. Sabia disso? Eu consigo desagradar a Deus com boas atitudes? Pastor, mas isso não é bíblico, é bíblico. A Bíblia conta a história de um personagem chamado Uzá. Uzá estava indo, pensando que estava tudo bem, o pai dele colocou a Arca da Aliança numa carroça, e ele está indo adorando a Deus, e a carroça puxando a Arca da Aliança. Chega uma hora que tem uma pedra, aleluia. E na hora que a carroça bate na pedra, a Arca da Aliança vai caindo. Era uma boa atitude? A intenção de Uzá era uma intenção boa. A Arca da Aliança está caindo. O que Uzá faz? Puxa, a vida da Arca da Aliança está caindo. Ele pega na Arca da Aliança. Segura a Arca da Aliança. Era uma atitude boa, sim ou não era? Atitude boa. Mas era uma atitude que estava desagradando a Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos com esse pensamento de querer agradar a Deus, mas nós estamos igual Jonas, indo para uma outra direção. O que aconteceu com Uzá? A Bíblia diz que Deus partiu ele no meio. Tem uma Bíblia antiga minha, eu tenho uma Bíblia, diz assim, e Deus abriu rotura em Uzá. Sabe o que é? Deus deu um raio, ele partiu ele no meio. Por quê? Porque era uma forma errada de estar trazendo a Arca da Aliança. Aí a gente encontra Saul. Deus dá uma direção para Saul, vai lá, mata todos os amalequitas, pega o rei, traz para cá, mata o rei, mata tudo, quer dizer. E ele vem, ele mata tudo, mas ele traz o rei. A intenção não era boa, olha só, ele traz o rei e traz os animais. Porque os animais iriam servir para o holocausto a Deus. Olha só que coisa boa, eu vou trazer esses animais, porque não está em nada, é desperdício deixar esses animais lá, então eu vou pegar tudo. Mas só que Deus tinha falado que tudo era maldito. A intenção era boa, mas estava desagradando a Deus. Então não vamos desagradar a Deus com boas ações. Amém? Para evitar, ocupando-nos então com boas coisas, para evitar a melhor coisa que Deus nos deu para fazer. Salmo 139, versículo número 7, diz assim, para onde me ausentarei? Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde que a gente pode fugir da face de Deus? Não tem como. Tarsis era o extremo oposto de Nínive. Para fugir de lá era como se você estivesse literalmente indo para o outro lado do mundo, ou para o fim do mundo. Naquele tempo,
A Europa não era como é conhecido nos dias de hoje. Tarsis era ali mais ou menos na região da Espanha. Então, quando o israelense, o judeu, Jonas, ele decide ir para longe, ele fala: vou para esse lugar aqui, porque ali em diante não tem mais nada, é só mar. Só que tinha, né? Tem aqui as Américas, né? Mas naquele tempo era literalmente o fim do mundo. Quantas das vezes a pessoa tem uma direção de Deus e decide fazer a mesma coisa de Jonas? Só que Deus, ele tem uma especialidade. A especialidade de Deus é trazer o Jonas de volta para o caminho correto. Aleluia. A especialidade de Deus é trazer o Jonas para o caminho correto. Não é melhor, não ia ser melhor se o Jonas obedecesse, já fosse para mim, mesmo que ele fosse reclamando, mas fosse. Mas ele decide tomar uma decisão própria, ele vai para o sentido contrário. Porém, o que Deus faz? Deus, ele manda uma tempestade. E aquela tempestade começa a bagunçar toda a vida de Jonas. Jonas estava no fundo do barco, manda uma tempestade, o capitão fica desesperado e sai ali. Ele viu que o capitão do barco falou: está esquisita essa tempestade aqui. E eu acho que ele até teve uma direção de Deus. Ele saiu perguntando para cada marinheiro lá: qual que é seu Deus? Ah, meu Deus é esse aqui, meu Deus é esse aqui, meu Deus é outro, meu Deus é esse aqui. Procurou todo mundo e a tempestade não acabava. Ele vai lá no fundo do barco lá. O que acontece? Está Jonas lá dormindo. Jonas dormindo. Ele chega, sacode Jonas e fala: Jonas, para onde você está indo? O que está acontecendo? O que ele fala? Eu sou profeta do Senhor. Deus me mandou ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Ele fala: miserável, você está pondo todos nós em risco. E ele ainda falou: essa tempestade aqui é porque Deus está irado comigo, então me joga no mar, que essa tempestade vai passar. O que é que o capitão faz? Joga Jonas no mar. O que é que acontece quando joga Jonas no mar? A tempestade? Sabia que quando nós nos obedecemos a Deus, pode atingir pessoas próximas de nós? Talvez a sua família esteja numa situação de tempestade, porque você está desobedecendo a uma ordem de Deus específica. Vai para Nínive, cumpre aquilo que eu determinei na sua vida. Mas não, eu quero ir para Tarsis, então vai. Deus é especialista em mandar uma tempestade. E uma tempestade que, a tempestade aquela era tão suspeita que o capitão ficou assustado. Ele falou: isso aqui não está normal. E quando ele joga Jonas no mar, Jonas começa a afundar e a tempestade passa. Uma tempestade veio, não como uma punição, mas como uma intervenção de Deus. Uma intervenção amorosa. Aparece então a história. Essa história que todo mundo, né, quando está na escolinha dominical, ou a gente conta para as crianças, da história do peixe que engoliu o homem. Quem já ouviu isso na escolinha dominical? O peixe que engoliu o homem, o grande peixe. O pessoal fala baleia, né? Mas a Bíblia não diz que é uma baleia, mas é um grande peixe. E o grande peixe pegou o homem e engoliu o homem. Está na Bíblia. História de Jonas. O grande peixe não foi um castigo de Deus, mas foi um instrumento. Aleluia. O grande peixe não foi um castigo, mas foi um instrumento. Aleluia. Deus tem um instrumento para estar trazendo Jonas de volta para o caminho. Qual tem sido o teu grande peixe? Qual tem sido aquilo que Deus colocou na sua vida para você pôr a mão na cabeça e falar: meu Deus, é isso aqui, Deus está permitindo isso na minha vida para me voltar para os caminhos dele. E é lá dentro do peixe que Jonas tem ali um período de meditação. Quantos dias ele ficou ali? 3 dias dentro do peixe. A grande peixe não foi um castigo de Deus, mas foi um instrumento de preservação. Um quarto silencioso para Jonas ter um momento de reflexão e arrependimento. Deus sabe como tratar de Jonas, fujão. Deus sabe quando nós precisamos estar tendo um tempo para buscar a Deus. Muitas das vezes nós não queremos esse tempo, mas Deus, ele cria uma circunstância e nos coloca numa situação da qual nós não temos para onde fugir. Jonas tinha como fugir dali? Não tinha como. E ele estava ali, tem a meditação, tem algo, subou na parte da hora que ele está meditando ali, e ele fala: até aqui o Senhor está comigo, até dentro do grande peixe o Senhor está comigo. Eu acho incrível, porque ali é o momento em que Deus criou
para que Jonas pudesse ter um momento de reflexão, de arrependimento. Realmente, eu não sou nada sem Deus. Para que eu vou tentar fugir de Deus? E ali Deus cria uma circunstância na vida de Jonas. E Deus alinha Jonas. Deus cria situações específicas para estar alinhando Jonas. Não queira passar por isso, mas Deus sabe o momento certo. E Deus sabe como tratar de cada um de nós. Deus sabe como tratar comigo e sabe como tratar com você. Talvez, com certeza, não vai ser um grande peixe, mas vai ser uma outra ferramenta. Vai ser uma outra circunstância. Porque para Deus não tem como fugir dele. Amém? Assim, Deus muitas das vezes permite tempestades em momentos de isolamento para nos reposicionar no centro do seu propósito. Deus tem tempestade preparada. Deus tem uma ferramenta preparada para te reposicionar. Você quer ver uma ferramenta que Deus tem usado ultimamente no nosso meio? São os legendários. Legendários é algo ótimo que Ele colocou nas mãos de todas as igrejas no Japão e no mundo. É uma ferramenta da qual, quando nós estamos ali no monte, Deus está nos alinhando. Deus está ali nos direcionando, está passando prumo, está passando a régua, está endireitando. E eu creio que isso é uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta de Deus, porque não tem uma placa, legendários da igreja X, Y, não tem isso. Mas é uma ferramenta dada por Deus para que nós possamos ter um momento, um retiro, um momento de 3 a 4 dias ali, da qual nós podemos meditar, nos arrepender, olhar, refletir, colocar nossa vida diante de Deus e ter um alinhamento. Pode ser outra situação também. Pode ser uma situação dentro da sua casa. Você está passando por um momento da qual você está orando para o diabo, Deus tira a situação, é o diabo, né? É o inimigo que está causando isso, e muitas das vezes é Deus que está trazendo aquela situação. Será que Jonas não pensou, ixi, agora já era, o diabo me mandou esse peixe aqui para me comer, e agora já acabou minha história? Mas dentro do peixe ele começa a meditar, eu acho que não foi o diabo não, é Deus que está me dando uma outra oportunidade para me fazer o que tem que ser feito. Olha só, quando Deus permite que algo nos pare, é porque Ele está nos conduzindo de volta para o caminho. Amém. Quando Deus permite que algo nos pare, Deus ele tem como te fazer parar, viu? Deus tem como te fazer parar, como me fazer parar. E quando ele tem algo, ele consegue nos fazer parar, é porque Ele está nos conduzindo de volta para o caminho. Muitas das vezes queremos caminhar com o nosso entendimento, pensando que a gente é dono de nós mesmos. E muitas das vezes Deus cria uma circunstância, como criou para Jonas. Jonas, eu te mandei para Nínive. Não foi para Tarsis. O amor de Deus vem e nos direciona de volta. Manda o peixe, manda a tempestade. Não é porque estava com água, mas porque tinha o amor de Deus para com Jonas. E principalmente, o amor de Deus para aquela nação. O amor de Deus para aquela nação. Era uma nação ruim? Era. Mas eram todos também feitos imagem e semelhança de Deus. Assim como nessa nação, imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas não necessitam de uma palavra também? Quantas pessoas nesse exato momento estão necessitando de uma palavra? De um abraço, de um aperto de mão, e eles não são muito de toque, de um abraço. Às vezes um abraço faz a diferença na vida de uma pessoa que nunca foi abraçado. E como é que Deus vai fazer isso? Através do Jonas. Através das pessoas que hoje está tendo despertar, para não fazer como Jonas e ir para o lado oposto, mas obedecer a Deus e ir no sentido certo. Essa experiência transformou a vida de Jonas. Amém. O teu chamado te transforma. Amém. O teu chamado te transforma. Quando Jonas sai do peixe, 3 dias do peixe. Quando Jonas sai daquele lugar, ele já estava um homem totalmente diferente. Já não era mais o Jonas desobediente, mas era o Jonas que já tinha entendido o propósito de Deus na vida dele. Deus tem o poder de fazer com que haja mudança na sua vida. Amém. Por mais obediente que a gente seja, por mais no comodismo que a gente queira ficar, Deus tem uma baleia, ou um grande peixe, ou uma tempestade, para que a gente possa ter um momento de ou uma montanha,
Deus tem um momento da qual Ele pode nos colocar de novo no prumo. E quando nós começamos a andar nesse lugar, já é uma nova mentalidade. Já é algo novo na nossa vida. O profeta que antes era desobediente, agora se tornou um mensageiro obediente. Mesmo assim, Deus mostrou que a sua graça é maior que a nossa visão limitada. O profeta que antes era desobediente, agora é um mensageiro obediente. Então Deus mostra que o amor dele estava ali pela vida de Jonas, pela vida dos ninivitas. E a visão de Deus é diferente da visão do profeta. Aleluia. A visão de Deus é diferente da minha e da sua visão. A visão de Deus vai além. Jonas não queria ir porque há uma nação ruim. O Senhor vai ter pena dele, se não teve mesmo. Não teve pena daquela nação. E o que é que eles fizeram lá quando Jonas chega? Ele chega e ele apregou o quê? Um jejum. Jejum de quantos dias? 40 dias. Foi tão subiu o jejum que ele pôs até os animais para jejuar. O que é que aconteceu? Deus se compadeceu daquela nação. Não houve morte naquela nação. O que antes era uma palavra de condenação, quando eles ouvem ali um profeta diferente, um profeta transformado. Por isso que o teu chamado te transforma. Quanto mais você fugir do teu chamado, maior vai ser a circunstância que Deus vai cuidar para que você volte para Ele. E quando você voltar, vai voltar totalmente transformado. Eu sempre falo isso aqui, pastor. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida. Mas o meu chamado me transformou. Eu conheço aqui pessoas também que têm medo do microfone. Pessoas tímidas. Mas quando eles pegam o microfone, muda. Por quê? Porque o chamado transforma. Pessoas que têm dificuldade, têm medo, limitações, mas o chamado transforma. Quando começamos a entender o chamado de Deus, o chamado de Deus é maior do que o meu medo. O chamado de Deus na sua vida tem que ser maior que o seu medo. Amém? Eu vou vencer esse medo, porque o chamado de Deus é maior. As pessoas precisam ouvir uma palavra de Deus. Então o chamado de Deus na minha vida vai me impulsionar. Eu não vou fugir do meu chamado, amém? Então continuando aqui. Mesmo assim Deus mostrou que a sua graça é maior que a nossa visão limitada, salvando Nínive e ensinando a Jonas que o seu amor vai além das nossas vontades. O amor de Deus por aquela nação vai além do nosso entendimento, vai além das nossas vontades. Deus não nos chama porque somos perfeitos, assim como não chamou Jonas porque Jonas era perfeito. Deus não sabia que Jonas ia fugir? Mesmo assim Deus chamou ele. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Deus ele não desiste de você. Talvez você olhe para você mesmo e só vê esse lado negativo, mas eu quero te dizer que Deus ele não desiste de você. Amém. Ele quer e Ele vai fazer algo na sua vida. E você vai ser ferramenta de Deus. Para quê? Para ganhar uma nação. Para ganhar muitas vidas. Por isso, somente escute a orientação de Deus. Amém? Talvez você esteja em Tarsis, longe daquilo que Deus já te pediu, mas Ele quer te colocar para que você possa nessa noite estar abrindo seu entendimento, para que a visão de Deus é maior que a nossa. O entendimento de Deus é maior que a nossa. E o amor que Ele tem pelas vidas, tanto dos ninivitas, quanto do povo de Israel, quanto de outras nações, é o mesmo. O que é que Deus esperava da nação de Nínive? Era que eles viessem ao arrependimento. O que é que Deus espera do Japão? Quem é que Deus vai usar para levar uma palavra para essa nação? Uma palavra de arrependimento. Uma palavra de arrependimento. Deus conta comigo e Deus conta com você. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. Talvez esse momento que agora, como eu falei, você se colocou numa situação como Jonas. Talvez agora você está imaginando aqui, eu estou como Jonas dentro da barriga do peixe. Eu estou num momento de reflexão. E eu estou num momento de meditação, de arrependimento. Sabe que isso é bom. Se essa palavra trouxe até você esse despertar de que você
São duas situações, três situações. Ou você está fugindo de Deus, ou você está dentro do peixe meditando agora, ou você entendeu o chamado de Deus e está indo cumprir o chamado dele que ele tem na sua vida. Três situações você tem que ter nesse momento. Ou você está fugindo. Se você está fugindo, Deus sabe como cuidar de você. Deus sabe como te trazer de volta. Se você está dentro do peixe, Deus sabe e vai te... Deus age em você um momento de reflexão, de arrependimento. Por quê? Porque quando você sair, você vai ser uma pessoa transformada. Uma pessoa que vai ter o entendimento e a visão de Deus. Mas para isso acontecer, precisa ter um momento de intimidade, de reflexão com Deus. Amém? O mesmo Deus que não desistiu de Jonas, também Ele não desiste de você. O mesmo Deus que não desistiu de Jonas, por mais defeito que ele tinha, Ele não desiste de você. O mesmo Deus que olhou para mim, olhou para você, e Ele conhece as nossas falhas, Ele não desiste de você. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele conhece, mesmo assim Ele conta com você. E Ele fala: Jonas, eu quero te levar para essa nação. Eu quero te levar para que você ganhe essas vidas. Porque é isso que eu tenho no seu, é isso que eu tenho no meu coração, eu quero colocar no seu coração, irmão. Que isso possa ganhar essas vidas. Abra o teu coração nessa noite, no teu entendimento para essa palavra. Interessante, aqui em Baraque eu nunca falei sobre Jonas, eu já falei de Jonas em outro lugar, mas aqui é a primeira vez que eu falo sobre Jonas. E eu creio que essa palavra aqui possa ter achado um lugar no teu coração. Porque você consegue fugir de mim, você consegue fugir do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, mas você não consegue fugir de Deus. Essa história é muito boa porque ela conta de um profeta, um homem de Deus que tenta fugir de Deus, mas Deus acaba pegando ele. Não de uma forma como castigo, mas de uma forma de um pai amoroso que estava preocupado também com aquela nação. Uma nação pecadora, ao ponto da qual os pecados de subiam até a presença de Deus. Deus falou: vou mandar um profeta aí. E o profeta vai falar do meu amor para essa nação. E esse povo vai se arrepender e vai se voltar a mim. E não é que aconteceu isso? Não fuja. Não fuja mais. E aceite ser encontrado pelo amor de Deus. Se você está numa situação de fuga de Deus, não fuja mais. Mas se abra o teu coração nessa noite. Se deixe ser encontrado. Se deixe ser encontrado pelo amor de Deus. O amor que Deus tem pela sua vida. E o amor que Deus tem por vidas que ainda vão ser alcançadas através de você. Então abra o teu coração nessa noite. Não fique com resistência, porque não adianta ficar com resistência com Deus. Amém? Então eu gostaria já de estar finalizando. Eu gostaria de estar falando somente alguns pontos. E na sequência a gente ora e a gente vem com uma palavra de oferta. Mas eu gostaria de estar falando isso aqui. Não há distância que apague o chamado de Deus. Aleluia. Você pode ter ouvido o chamado de Deus lá no Brasil. Você pode ter ouvido do chamado de Deus, você podia estar em uma outra nação. Mas Deus está te falando nessa noite que não tem distância para o chamado dele. Porque Ele é dono da terra, Ele é dono do universo, Ele é dono de tudo, não tem como fugir do chamado de Deus. E Ele quer te usar, independente da forma que você esteja, independente da situação que você esteja. Ainda que esteja desobediente como Jonas estava, Deus quer te usar. E quer te usar para que vidas possam ser salvas. Amém? A graça de Deus não apenas nos encontra, mas ela também nos transforma para sempre. A graça de Deus somente não nos encontra. A graça de Deus vai te achar, Jonas. A graça de Deus vai te achar, Jonas. Ele somente não vai te achar, mas a graça de Deus tem o poder também de te transformar. Quando você sair dessa situação, você vai sair entendendo o que Deus tem para aquela nação, o que Deus tem para as vidas que estão perto de você. O que é que Deus tem para as vidas que estão perto de você? Que você possa levar uma palavra. E essa palavra vai ser algo grande. Não precisa elaborar algo grande. Basta falar: Jesus te ama. Deixa o resto com o Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo aprenda a falar Jesus te ama em japonês. E fala para um japonês, e fala em português. Fala para alguém que está perto de você, na fábrica. Só fala isso aí e deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dessa pessoa.
é o propósito que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos estar adorando assim, então?